Olá. O Expressão Nacional de hoje debate a crise. A crise política que se alastrou no mercado financeiro e ameaça a economia. Mas mais do que falar da crise, a pergunta é: e agora? O que fazer para o Brasil continuar caminhando? Eu sou Maristela Santana e eu recebo hoje 4 deputados. Alessandro Molon, da Rede, do Rio de Janeiro, Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro e Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais. Você está convidado a participar do nosso debate. Senhores, muito boa noite, obrigado por terem aceito o nosso convite. Então, a minha pergunta para a gente começar a nossa conversa é o que esperar do parlamento brasileiro nesse cenário. Gostaria de começar ouvindo o deputado Carlos Marum, PMDB do Mato Grosso do Sul. O que esperar, deputado? O que a população pode esperar do parlamento? Você quer discutir o futuro, mas eu não posso deixar de contextualizar. Se trata de uma crise fabricada, uma crise que parte de uma gravação de um vídeo, de um áudio evidentemente forjado, que causou um constrangimento grave ao presidente da República. Em cima disso, se tentou forçar a sua renúncia, ele resistiu, os fatos foram sendo revelados, inclusive o áudio do que estava gravado nessa fita, e hoje eu penso que a crise se transformou num programa de televisão. Eu vejo que os poderes estão cada um cumprindo o que lhe é devido, o governo governando, o judiciário trabalhando, e nós esperamos que, com a maior brevidade possível, ele possa esclarecer todo o contexto dessa crise, quem foi beneficiado, quem sabia disso antes, quem participou desse complô e, efetivamente, se existe alguma responsabilidade do presidente da República nisso. E nós, enquanto Câmara dos Deputados, entendo eu que temos que fazer o que nós estamos fazendo, votando, trabalhando. Nós não estamos em férias, pelo menos que eu saiba, votando, trabalhando, votando as questões importantes que estão aí, e, na verdade, como de resto, todas as questões que chegam ao parlamento são importantes. Nós, enquanto governo, temos uma pauta que é a pauta das reformas, que é a pauta da aprovação das MPs que estão sob deliberação da Câmara dos Deputados, que é a pauta do avanço. A oposição tem a sua pauta e nós temos que respeitá-la. Nós respeitamos a pauta da oposição, mas não é por isso que nós, que somos maioria, devemos nos render a ela. Então, o que eu quero? O judiciário, faça o seu papel, cumpra o seu papel com a maior brevidade possível. Governo, governe. Nós vamos fazer o que nos é devido, legislar, votar e permitir que o Brasil avance. Essa é a minha opinião. Deputado Carlos Marum, no final do bloco a gente falava sobre a inflexão da oposição, que já identificou que alguns temas merecem ser votados, apesar de todo o processo de obstrução. Na sua avaliação, eu queria saber do senhor 2 coisas. Primeiro, quais são os outros temas que o senhor acha que seriam fundamentais e passíveis de serem votados ainda nessa situação? E outra questão da governabilidade. A gente sabe que no presidencialismo de coalizão que a gente tem no Brasil, os presidentes eles buscam sempre ter maiorias suficientes para votar, inclusive emendas à Constituição. Todos os presidentes buscam isso, senão não tem como governar. Mas essa governabilidade tem um custo que é representado por emendas orçamentárias liberadas pelo governo para os parlamentares e o custo que também inclui a participação no gabinete, no poder executivo, com ministérios, pastas e órgãos importantes. O senhor acha que nessa situação o custo dessa governabilidade pode sair muito caro para o governo Temer? Deixa eu me reportar o que falou o eminente deputado Júlio Delgado em relação ao conteúdo. Eu vou ter que voltar a essa questão dessas fitas para não deixar... Eu realmente contesto a sua validade como prova. Eu penso que seja completamente absurdo se tentar derrubar um presidente da República em cima de uma gravação que todos os indícios levam a crer que seja uma gravação absolutamente forjada. Várias edições. Segundo a Folha de São Paulo, são 50 edições. Segundo o Estadão, são 14. Segundo a defesa do presidente, são 70 edições de uma fita de 40 minutos. Mas mesmo que a justiça declare essa prova válida, coisa que eu duvido, eu quero dizer que essa fita, esse áudio, desculpa falar fita, eu sou do tempo antigo, eu sou do tempo do toca-fita. Esse áudio, para mim, é prova da idoneidade moral do presidente. Esse delinquente
se aproximou do presidente, com um gravador no bolso, e conversou com ele 40 minutos, buscando arrancar dele declarações comprometedoras e nada de concreto, de efetivo, conseguiu. Se ele diz a verdade, por que ele não chegou para o presidente e disse: presidente, eu estou dando 500 mil para o Eduardo para ele ficar quieto e não incomodar nem eu nem o senhor? Podia ter dito isso, ele foi lá para isso. Por que ele não disse? Porque ele sabia que o presidente não sabia do que ele estava fazendo. E por isso ele teve medo de fazer essa pergunta. Por que ele não disse, já que depois destacou que teria dado dinheiro, por que ele não disse: presidente, lembra aquele dinheiro que eu lhe dei na campanha passada? Poderia ter dito, ele foi lá para isso. Ele é um delinquente que estava com um gravador no bolso buscando comprometer um presidente da República. Por que ele não falou isso? Não falou porque sabia que o presidente, de pronto, ia reagir a uma afirmação mentirosa como essa. Então, na verdade, no lugar desta fita ser comprometedora para o presidente, ela é uma fita garantidora, no meu modo de ver, e de muitas pessoas que estão se alertando agora para esse aspecto, garantidora da idoneidade moral do presidente. Quanto ao futuro, eu vejo com satisfação que a oposição não parte para a obstrução doida, obstrução cavalo doido, aquela que vem leva coice. Né? Está fazendo uma seleção daquilo que eles pensam que merecer também o seu voto, né? E para que possamos, nesse sentido, avançar. Nós entendemos que tudo que está em votação é importante e vamos tentar aprovar tudo. Mas hoje avançou a questão do FGTS, temos a questão do Refis, temos a questão dos incentivos fiscais dos estados. Quer dizer, são várias as situações que estão em discussão. Para nós todas são importantes e nós vamos tentar aprovar a todas elas. E eu tenho a esperança que, se a oposição seguir esse critério de apoiar o que é importante para o Brasil, quem sabe nós não consigamos nessa semana, onde a crise foi tão propagada, conseguir algo inédito, que é oposição e governo votando juntos, porque o nosso governo não propõe nada que não seja de interesse da nossa população. Deputado Carlos Marum, o senhor acha que é chegado o momento do, entre aspas, plano real da política, você dá uma solução para essa crise política? Deixa eu só fazer alguns parênteses. O Júlio disse que é o Titanic que está avançando e que aqueles que estão conosco e que são a orquestra do Titanic. É o contrário. O Titanic era o complô. O Titanic era o complô que vinha tranquilo pelo mar, até que às 4 da tarde de quinta-feira deu de cara no iceberg. O iceberg forte, firme, que disse: tire, saiam, rua. Por quê? Porque eu não vou renunciar. Então, quem está tocando nesse momento violino na orquestra do Titanic são aqueles que ainda tentam defender esse ridículo complô com o qual se quis depor o presidente da República. Júlio, você coloca que é errado receber um empresário. Hoje eu sei que é errado. Agora, para um advogado, você simplesmente, por um cidadão ser investigado, você transformá-lo num pária, isso também é equivocado. Foi o que eu disse. Eu não vejo erro. O presidente tinha o hábito de receber pessoas até meia-noite. É a agenda dele, você sabe disso. Essa pessoa era um empresário investigado, como são muitos empresários investigados no Brasil, e muitos desses investigados são inocentes. Era um grande empresário, não se sabia que era um meliante, um charlatão, um delinquente, e o presidente o recebeu. Esse delinquente, a verdade é essa, foi lá com o objetivo de tentar gravar o presidente, não conseguiu nada de realmente comprometedor, editou a fita, transformou a fita numa colcha de retalhos, e esta fita está sendo utilizada para o pedido do impeachment do presidente. Me desculpe, Molon, você foi o primeiro pedido de impeachment. Eu nem sei quanto tempo foi entre a acusação e você apresentou o impeachment. Não medi. Mas foram minutos, horas, não dias? Medi, exatamente, não medi. Não, foi no mesmo dia. Pois é. Também, você conseguiu fazer um pedido de impeachment? A gente está tentando fazer um pedido de CPI, eu estou há 2 dias tentando fazer e não consigo acertar o texto. Você rapidamente, você foi o pole position do grande prêmio da demagogia. É porque tinha as provas. Eu sei que te incomodou. Tinha as provas. Eu sei que incomodou o pedido, mas não era para lhe agradar. Se você contesta a fita, Não, o conteúdo tá lá, ué.
Tinha as provas. Tem as provas, tá mas você lá, ué. teve antes as provas? Você teve acesso anterior? apareceu. O Sempre na país quinta-feira. inteiro teve. Não, mas teve às 7 Pelo e meia da visto, noite. só o presidente Temer é que não teve Não, acesso ao áudio. 7 horas da que noite. o Joé estava sendo Todo o país processado. viu. Peraí, Mas a gente pode mandar. Olha só. A gente pode mandar. Eu quero só saber o seguinte. Eu digo que houve um complô que aquilo vazou para... Você entregou impeachment. 7h30 da noite começou a ser revelado aquilo. 7 da noite. Começou a ser revelado na Globo News. Certo? E você, uma hora depois, é isso que me disseram? Não sei. Não, Uma hora depois entregou honestamente, eu não impeachment medi de o tempo. 38 Deixa eu páginas. falar um negócio aqui que eu Mas eu queria posso também ajudar fazer uma Mas fazer eu o pedido do queria- CPI. Eu quero ler. Não, o pedido do CPI, se você Fala quiser, aí eu com posso te ela, ajudar. é um recorde. É o The Flash. Deputado Certo? Marum. Eu tenho razões, com todo respeito, para acreditar num complô do qual participaram pessoas que queriam o poder, e até são os mais dignos, mas que é justo o partido político querer o poder, pretenderam o poder razoável. Alguns que queriam ganhar dinheiro, ganharam, bastante gente ganhou dinheiro nesse processo. Isso é impróprio e E deve ser alguns condenado. que queriam parar as reformas, certo? Esse conjunto de segmentos que se uniram, talvez até tacitamente, talvez sem, né? Esse conjunto deu com os burros na água, não sei se isso é uma Sim, expressão, é uma expressão lá no Mato nacional. Grosso do Sul, no meu Mato Grosso do Sul, deram com os burros na água. Esse golpe, esse complô, eu nem falo golpe porque é uma coisa que eles já... Esse complô fracassou e nós estamos avançando. Deputado Marum, eu preciso ouvi-los em relação à questão da reforma política. Então vou dizer a sua reforma resposta. política, rapidamente reforma política. Agora não deixa a gente falar. Vai Não, acabar não. o tempo. Agora, Maru. Não, peraí. Agora empatamos o tempo. Deixa eu dizer. Política, meus amigos, tem duas coisas. E a população vai ter que enfrentar isso sem demagogia. A democracia precisa de financiamento. Esse financiamento pode ser público ou pode ser privado. Querem financiamento público? Se preparem para a lista fechada, que eu sou contra a lista fechada. Eu penso que a população tem que ter o direito de escolher mesmo dentro de uma lista partidária aqueles que A ela população entende. faz a lista. Pois é. Tá? Agora, se for lista aberta, nós temos que ter a volta do financiamento privado. Que hoje não está existindo. Então a população, isso a gente tem que dizer com a verdade para a população. Temos que dizer com a verdade. Deputado- Querem financiamento público? Deputado Top. Marum, Vamos eu para a lista preciso ouvir fechada. os outros Querem dois. financiamento, querem lista aberta, nós vamos precisar retomar o financiamento privado num momento difícil para a nação. Alessandro Molon.